Região Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Slides produzidos por professora Elaine Nogueira, da EMF Padre Leão Valery. História da região Sudeste. A região Sudeste é formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Seu início aconteceu com a fundação da Vila de São Vicente por Martim Afonso de Souza. A partir do século XVII, na região de São Paulo, se iniciou o fenômeno das bandeiras, que eram expedições pelo interior do Brasil à procura de novas riquezas e de indígenas para serem escravizados. A imagem é uma ilustração da Vila de São Vicente, em São Paulo. Ciclo do ouro. No final do século XVII, o ciclo do ouro deu início em Minas Gerais através dos bandeirantes paulistas, que foram responsáveis pela descoberta de metais e pedras preciosas das regiões mineradoras, pelo aquecimento da economia e do comércio, principalmente de gado e de escravos indígenas para a agricultura. Na primeira ilustração, temos os escravos garimpando ouro. Na segunda ilustração, temos os bandeirantes. No final do século XVIII, a exploração do ouro entrou em decadência. Ciclo do café. Em 1840, as plantações de café se espalharam pela região, tornando-se a base da economia brasileira. No início com o trabalho escravo, mas depois com a abolição da escravatura, começaram a utilizar a mão de obra dos imigrantes italianos recém-chegados ao Brasil. Industrialização de São Paulo. Na década de 1920, com a quebrada da Bolsa de Nova York, o preço do café despencou no mercado internacional. O presidente Getúlio Vargas iniciou um processo de industrialização em São Paulo que, posteriormente, espalhou-se pelos outros estados da região Sudeste. Na primeira ilustração, a movimentação na Avenida de São Paulo. Na segunda ilustração, as primeiras indústrias. Formas de governar. Monarquia. O poder se concentra nas mãos de uma única pessoa e é repassado para outros membros da família. Oligarquia. Um pequeno grupo de pessoas governa por interesses próprios. República. Hoje, eleição da ou do presidente através do voto dos eleitores e eleitoras. A duração do mandato é de 4 anos e pode ser reeleito ou reeleita pelo mesmo tempo. Política do café com leite. Na ilustração, Minas e São Paulo. Ao centro, a opinião pública. Em 1889, a monarquia é derrubada e é proclamada a República, dando início à política do café com leite,
em que as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais revezavam-se no poder. Atualmente é a República. São Paulo. Na primeira imagem, parques, igrejas e museus. Na segunda imagem, a capital de São Paulo, que tem grandes comércios e indústrias. A sua capital é São Paulo e tem muitos imigrantes que vieram de todo o Brasil e até de outros países em busca de melhoria de vida. Rio de Janeiro. Sua capital também tem o nome Rio de Janeiro e sua economia é gerada principalmente pelo turismo, cultura e indústrias de petróleo. Na primeira imagem, o petróleo. Na segunda, o Cristo Redentor. Minas Gerais. As principais fontes de economia são a pecuária e a agricultura, além do turismo com as igrejas, museus e paisagens. Na primeira foto, a capital Belo Horizonte. Na segunda, patrimônios arquitetônicos. E na terceira, pecuária e agricultura. Espírito Santo. A capital é Vitória e as principais atividades econômicas são petróleo, fruticultura e produção do café. Na primeira imagem, a capital Vitória. Na segunda, o petróleo. Na terceira, a fruticultura. E na quarta, a produção de café. Glossário. Aqui você vai conhecer o significado de algumas palavras do texto. Abolição da escravatura. Fim da escravidão. Decadência. Algo que está acabando. Expedições. Entrega de algum produto. Imigrantes, pessoas que mudam de uma cidade, estado ou região para outra. Oligarquia, forma de governar por um grupo de pessoas, mas com interesses próprios. Monarquia, forma de governar por uma única pessoa. Exemplo, rei. Política do café com leite, forma de governar feita pelos governos de São Paulo e Minas Gerais, também chamada de oligarquia. Fenômeno das bandeiras, viagens pelo Brasil feitas pelos bandeirantes à procura de riquezas e também de índios para serem escravizados.